Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa 13ª aula, a gente vai falar de lei dos senos e dos cossenos. O último assuntinho aqui, envolvendo um pouquinho de trigonometria, mas ele está mais para geometria plana e espacial do que para trigonometria, viu? E é mais o nome, seno e cosseno mesmo, da trigonometria. Então vamos falar primeiro da lei dos senos. O que ela fala? Em todos os triângulos, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. O que é isso, Léo? Então vamos ver aqui, ó. Vamos analisar essa figura. A gente tem um círculo de centro O, um ponto A na circunferência, um ponto B e um ponto C. Deixa eu pegar aqui o laser que eu adoro. Aqui. E a gente tem alguns triângulos aqui formados por segmentos de reta e pelo raio. Se a gente olhar no triângulo OHB, olha aqui, ó, OHB, nesse triângulo retângulo aqui, ó, tá vendo que ele tem um ângulo de 90 graus? Então ele é um triângulo retângulo. Se a gente fizer o seno do alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é A sobre 2 sobre R que é a hipotenusa. Pessoal, se eu passar multiplicando, eu tenho que o 2 ele inverte, né? Então o 2 desce aqui multiplicando o R. Isso é igual ao seno desse ângulo aqui, ó, também, ó. Porque esse aqui é A, aqui também é A. Eles estão enxergando o mesmo arco de circunferência. Porque aqui, na verdade, ó, são 2A, 2α, e aqui é A. Então, se aqui é A, esse seno desse alfa aqui, desse A, vai ser igual ao seno desse daqui. Ou seja, desse vértice do triângulo aqui. Tá bom? Porque lembra da aula que eu dei de triângulo, de ângulos inscritos, ângulos na circunferência. Lembra que se eu tiver um ângulo aqui, ó, no centro, e ele vale 2α, ele está enxergando um arco aqui, ó, o CB, e eu tenho um ângulo inscrito em qualquer ponto aqui da circunferência, esse ângulo aqui vai ser metade, ou seja, A. Só, essa propriedade aqui vai se estender para todos os ângulos do triângulo ABC. Então, disso aqui, ó, esse ângulo aqui vai ter a mesma propriedade desse ângulo e vai ter a mesma propriedade desse ângulo B aqui. Com isso, a gente forma a lei dos senos. Lei dos senos a gente está traduzindo isso daqui, ó. Os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Ah, cadê, Léo? Bom, aqui, ó, cada pedacinho vale A sobre 2, somando os dois da A, né? Então, esse lado A é proporcional ao seno do vértice A aqui, desse triângulo. E o lado B, ó, o lado B é esse daqui, olha o laser aqui, ele é proporcional ao seno do B. O lado C, que é tudo isso daqui, ó, é o AB, o C aqui, ó, é o AB, ele vai ser proporcional ao seno do ângulo C. E tudo isso, pessoal, vai ser igual a 2R, vai ser igual ao diâmetro da circunferência circunscrita a esses triângulos, 2R. Vamos fazer um exercício para ficar mais fácil de vocês enxergarem isso. Um triângulo ABC possui ângulos B e C medindo, respectivamente, 45 graus e 30 graus. Determine a medida do lado AB, sabendo que a medida de AC é 8 cm. Então, fazendo o desenho, a gente tem um desenho mais ou menos assim, ó. Um triângulo ABC possui ângulos B e C medindo, respectivamente, 45 e 30 graus. Determine a medida do lado AB, o x aqui ele chamou de x, sabendo que a medida de AC é igual a 8 cm. Olha aqui, ó, 8 cm. Bom, então eu tenho dois ângulos, tenho um lado, ele quer saber o outro lado. Bom, esses ângulos, agora vocês sabem que
os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos seus ângulos opostos. Aqui, ó. Então, pela lei dos senos, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. 8 está para seno de 45, é sempre o ângulo que está enxergando ele, tá? O ângulo de 45 graus está vendo o lado, está enxergando o lado de 8 centímetros. E o ângulo de 30 graus está enxergando o lado medindo x. Então, x está para seno de 45 graus, assim como x está para seno de 30 graus. Bom, vocês sabem quanto que vale, né? Pela tabelinha que eu já falei para vocês e sempre, toda aula, dou importância para ela. Olha aqui, ó, vocês têm que aprender a substituir. 8 sobre seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. X sobre seno de 30 é meio. Pessoal, aqui eu posso cortar o 2. Aí eu fico assim, ó. O x sobre 1 fica x mesmo, né? E 8 sobre raiz de 2. Vou inverter o lado e racionalizar, porque eu não posso deixar a raiz no denominador, né? Então, eu multiplico por ela. Vezes raiz de 2, se eu fiz uma coisa embaixo, eu faço a mesma coisa em cima, para essa fração continuar igual. Então, 8 raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Né? Aqui, ó. 8 sobre 2, 4. Eu acho que o x vale 4 raiz de 2 centímetros. Ok? Isso é uma aplicação da lei dos senos. Mais uma, ó. Calcule o comprimento do segmento BC e o raio da circunferência de centro O circunscrita ao triângulo da figura a seguir. Então, ele deu a figura aqui. A gente tem essa circunferência circunscrita a esse triângulo. Aqui eu tenho que mede 45 graus e aqui 75 graus. Ele deu que o lado AB vale 4 centímetros. Então tá, o que ele quer saber? Ele quer saber o BC, ou seja, esse lado aqui, e o raio da circunferência. Bom, ele quer saber o BC, né, Léo? Mas você falou que os ângulos são proporcionais, os lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos, mas aqui ele me deu de 75, aí eu conseguiria achar o AC e não o BC. É verdade, só que eu consigo achar quanto mede esse vértice A aqui, esse ângulo do vértice A, pela soma dos ângulos internos de um triângulo, que vocês sabem que dá sempre 180 graus. Então, fazendo essa soma, 75 mais 45, mais o ângulo do A que eu quero saber, igual a 180. Eu vou achar que o A vale 60 graus. Aí fica de boa. Aí eu consigo achar o segmento BC pela lei dos senos. Eu chamei de x, então aqui o lado BC eu chamei de x. Eu sei que vale 60 graus aqui, ele é proporcional ao seno de 60. Aí aqui eu usei o lado que o exercício deu e o ângulo proporcional a ele, né? O oposto. Então fica x sobre seno de 60 igual a 4 sobre seno de 45. Substituo, o seno de 60 vocês sabem que vale raiz de 3 sobre 2, e o seno de 45 raiz de 2 por 2. Mesma coisa aqui, eu corto 2, e aí eu passei a raiz de 3 multiplicando aqui para o 4, né? Ainda sobrou uma raiz aqui no meu denominador. Então eu racionalizo, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 por 2, 4 sobre 2, 2 raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 6. Então eu tenho que o segmento BC vale 2 raiz de 6. Ah, mas ele quer o raio também, né, Léo? Então vamos calcular o raio. Vocês sabem agora, pela lei dos senos, que essa proporção lado-seno do ângulo oposto é igual a 2R. Então eu posso substituir aqui o 4 sobre seno de 45, que é o seu ângulo oposto, é igual ao 2R, é o raio da circunferência circunscrita. Ah, Léo, mas eu não podia usar o x igual a 2 raiz de 6 sobre seno de 60?
Podia sim. Como na proporção lá, essa propriedade se estende para todos os lados e ângulos do triângulo, você poderia usar qualquer um. Mas eu usei aqui o 4 e o seno de 45 porque eu não queria deixar essa raiz de 6 aqui, ó, deixando a continha um pouquinho mais complicada. Mas você podia fazer com ele também, beleza? Então, substituo raiz de 2 por 2, faço essa continha aqui. Eu acho que o R é igual a 2 raiz de 2 centímetros. Beleza? Essa é a lei dos senos. Posso achar um lado, posso achar um ângulo, posso achar o raio da circunferência circunscrita, posso achar tudo isso pela lei dos senos. Tá bom, Léo? E agora, lei dos cossenos. Lei dos cossenos eu não vou demonstrar muito para vocês, tá? Porque é meio chatinho. É melhor decorar ela do que eu ficar aqui demonstrando, tá bom? Até porque a gente não tem muito tempo também. Então, a lei dos cossenos, eu tenho um triângulo ABC aqui qualquer, com os lados A, B e C, e aqui um ângulo medindo A, razão aqui. A lei dos senos é essa daqui, ó, dos cossenos, perdão. Sempre que você tem os três lados, ou dois lados, e um ângulo entre eles, quer descobrir o outro, você primeiro pensa no pitch, menos 2 repeat, repete aqui os lados de multiplicar, e multiplica pelo cosseno do ângulo oposto. Então, lei dos cossenos, vamos de novo. Lei dos cossenos, pensa no pitch, menos 2 repeat, e multiplica pelo cosseno. Vamos de novo. Lei dos cossenos, pensa no pitch, menos 2 repeat, e multiplica pelo cosseno. Essa é a famosa lei dos cossenos. Então, olha aqui, ó. Presta atenção onde você vai substituir as coisinhas aqui, hein? Ó, o A ao quadrado, esse lado aqui, ó, que é o antes do igual, vai ficar na frente desse ângulo oposto, tá? Que esse é o ângulo que você vai multiplicar no final. Então, lei dos cossenos, pensa no pitch. Olha aqui, essa primeira parte aqui ó, é igualzinho o pitch. Finge que é um triângulo retângulo aqui, ó. Com a hipotenusa A, os catetos B e C. Só finge, hein? Não é um triângulo retângulo. Só finge. Pense no pitch, menos 2 repeat. Esse repeat, ó, você repete esse lado aqui, esse lado aqui. Cuidado, hein? Não está ao quadrado. Só repete os lados. E multiplica pelo cosseno. Qual cosseno, Léo? O ângulo do ângulo oposto que você vai colocar aqui nesse antes do igual aqui, nesse lugarzinho aqui antes do igual. Então, pensa no pitch, menos 2 repeat e multiplica pelo cosseno. Essa é a lei dos cossenos. Como que podemos aplicar, Leão? Vamos ver, olha aqui, ó. A figura abaixo mostra o corte lateral de um terreno onde será construída uma rampa reta AC, que servirá para o acesso de veículos à casa, que se encontra na parte mais alta do terreno. A distância de A a B é de 6 metros, de B a C é de 10 e o ângulo ABC mede 120 graus. Qual deve ser o valor do comprimento da rampa em metros? Então aqui, ó, tem um terreno aqui, tá, uma casinha. Eles querem construir uma rampa aqui para a galera chegar de carro. Então eles sabem aqui que esse lado AB vale 6, esse lado BC vale 10 e o ângulo formado entre eles vale 120. Eles querem saber o comprimento da rampa aqui em metros. Bom, tenho dois lados, um ângulo entre eles. Lembra da lei dos cossenos. Dois lados, um ângulo entre eles. Lembra da lei dos cossenos. Dois lados, um ângulo entre eles. Lembra da lei dos cossenos. Então, pela lei dos cossenos, pensa no pitch, menos 2 repeat e multiplica pelo cosseno. Pensa no pitch, ó. Finge que é um triângulo retângulo. O x é a hipotenusa e cateto 10 e 6. Pensa no pitch, x ao quadrado, 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 repeat,
menos 2, repeat, ó. Repete o 10, repete o 6, vai multiplicar eles. E multiplica pelo cosseno. Qual cosseno? Cosseno do ângulo oposto que você pôs aqui, aqui antes do igual, do sinal de igual. Então tá bom, aí é só resolver. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 6, 2 vezes 10 dá 20, vezes 6, 120. Léo, e o cosseno de 120? Vocês lembram, ó, lembra do ciclo trigonométrico? Aqui está o 60, para mim, ó, eu vendo de frente. Para mim aqui está o 60, para vocês vai estar invertido. Qual que é o ângulo correspondente nele no segundo quadrante? É o 120. Se eu andei 60, no 180 menos 60, 120. Bom, qual que é o cosseno de 60? Meio. Aí o de 120 também vai ser meio? Não, porque no segundo quadrante os cossenos são negativos. Então vai ser menos meio. Para vocês que acham que estão me vendo, acho que o 60 vai estar aqui e o 120 aqui. Mesmo raciocínio. Vai pensando, pode mentaliza na hora da prova, mentaliza o ciclo trigonométrico. Fica fazendo essas coisinhas aqui. O pessoal não vai te achar doido, vai te achar inteligente. Ainda faz uma moral para cima dos concorrentes. Então, fazendo essa continha, eu tenho 136 mais 60. Lembra aqui, ó, do sinalzinho, ó, menos com menos vira mais. Raiz de 196, que é igual a 14 metros. 14 metros vai ser o comprimento dessa rampa. Fulvestão. No quadrilátero a seguir, BC igual a CD igual a 3, AB igual a 2, ADC igual a 60, ABC igual a 90 graus. A medida em centímetros do perímetro do quadrilátero. Bom, vamos colocar aqui que o exercício nos forneceu, né? Ele falou que BC igual a CD, que é 3, AB igual a 2 e ADC é 60 graus. E o ABC aqui, que já está aqui, né? 90 graus. A medida em centímetros do perímetro. Bom, perímetro é somar a soma de todos os lados. Então, eu tenho 2 mais 3 mais 3 mais... não tenho esse daqui. Não tenho esse lado. Vou precisar saber esse lado aqui para calcular quanto que vale esse lado. Bom, pessoal, eu tenho aqui um lado, um ângulo e um outro lado. Pela lei dos cossenos que eu falei, dois lados, um ângulo no meio, lei dos cossenos. Dois lados, um ângulo no meio, lei dos cossenos. Dois lados, um ângulo no meio. Mas, pô, Léo, aqui eu tenho um lado só, verdade. Mas aqui eu posso usar esses lados aqui. Como, Léo? Se eu traçar uma reta aqui, ó, AC, eu fecho um triângulo retângulo. Pô, aí fechando um triângulo retângulo, eu tenho 1 milhão de maneiras de trabalhar aqui dentro dele. Se eu fizer um pitch nesse triângulo retângulo ABC, eu acho esse lado aqui. Bom, Léo, mas na lei dos cossenos você falou dois lados, um ângulo no meio. Mas aqui, ó, eu tenho o lado aqui que a gente costumava achar no cosseno, depois do pitch. Então, eu tendo esse lado aqui, eu posso achar esse lado aqui. Como, Léo? Vamos ver, vou te mostrar. Por pitch, então, no triângulo ABC, a gente vai falar, eu chamei essa reta azulzinha aqui a C de y, tá? Y ao quadrado, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso dá 9 mais 4, 13. Léo, você não vai tirar a raiz? Não, calma aí. Eu vou deixar aqui, ó, y ao quadrado igual a 13. Vocês vão ver o porquê. Bom, agora eu tenho que isso daqui vale, na verdade, raiz de 13, né? Então, eu tenho um lado, outro lado e um ângulo não está no meio deles. Mas eu posso usar a lei dos cossenos. Olha só como é que fica, ó. Y ao quadrado
mais 3 ao quadrado, pensa no pitch, menos 2 repeat e multiplica pelo cosseno. Y ao quadrado, ó, é esse lado que está aqui. 3 ao quadrado mais x ao quadrado, chamei o lado que eu quero saber aqui de x, tá? Menos 2 repeat, repete o 3, repete o x e multiplica pelo cosseno. Qual cosseno? Do lado oposto, que você colocou aqui antes do sinal de igual. Olha só por que eu deixei y ao quadrado igual a 3. Porque eu já vou substituir aqui, ó. Olha, o y ao quadrado vale 13. Então, substituir aqui. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6 vezes x. Cosseno de 60, meio. Vou fazendo essas continhas aqui, eu chego numa equaçãozinha de segundo grau. Olha aqui, porque o x está ao quadrado. Então, eu chego numa equaçãozinha de segundo grau. Fazendo o delta, o Bhaskara e tal, você acha que x igual a 1 ou x igual a 4. Mas olha só, a gente está falando de x de geometria plana, então eu não trabalho com número negativo. Então, x é igual a menos 1 não convém para mim. Então, eu tenho que o AD vale 4. O meu x vale 4. Aí, beleza. O que ele queria? O perímetro do quadrilátero. O perímetro do quadrilátero vai ser a notação 2P, né? 2P é a notação de perímetro. Então, é só somar. 3 mais 3 mais 2 mais 4, eu tenho que o perímetro vale 12 centímetros desse quadrilátero. O último aqui para finalizar, da Unesp, uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície às margens de um rio e vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira, ponto B. Com o objetivo de determinar a altura H do mastro, ela anda em linha reta 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Sendo D o pé do mastro, avalia que os ângulos BAC e BCD valem 30 graus. E o ACB vale 105, como mostra a figura. A altura H do mastro da bandeira em metros é. Só traduzindo, ele já deu a figura aqui, tá? Ele traduziu o enunciado nessa figura aqui. Ele quer saber a altura H da bandeira. Bom, beleza. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, 30 graus, 105. Bom, Léo, eu posso... Eu teria que... Seria bom eu achar essa hipotenusa aqui desse triângulo, né? Porque eu sei o seno de 30, aí seria seno de 30 cateto oposto sobre hipotenusa, aí eu acharia o H. Pô, legal, começou pensando bem. Só que a gente não tem essa BC aqui, essa hipotenusa. Mas dá pra gente descobrir. Como? Bom, aqui eu tenho 30 graus, 105. Eu tenho... Se a gente viu agora na lei dos senos que o lado de um triângulo é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, esse lado aqui vai ser proporcional a esse ângulo, 30 graus. Léo, mas eu não tenho outra medida aqui. Bom, mas você pode descobrir novamente pela soma dos ângulos internos de um triângulo, que dá sempre 180 graus. 30 mais 105 graus mais x igual a 180. Então, eu acho que esse ângulo aqui vale 45 graus. Bom, legal, Léo. Então, eu descobri esse ângulo, tenho um ângulo e seu lado oposto, um ângulo, quero saber o lado oposto dele. Aplico a lei dos senos. Então, aplicando essa lei, eu tenho que 50 está para seno de 45, assim como BC está para seno de 30 graus. Legal, só que olha só o BC. O BC eu posso fazer mais uma relação aqui, ó, para eu já substituir. O seno de 30 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, cateto oposto H sobre hipotenusa BC. O seno de 30 vale meio. Meio aqui passo multiplicando, então o BC vale 2H. Já dá para eu substituir. Ah, Léo, poderia deixar o BC aqui na fórmula da lei de senos, depois substituir? Podia, lógico, vai dar na mesma coisa, tá? Então vamos lá.
seno de 45 raiz de 2 por 2, seno de 30, meio, e já substitui o BC aqui, ó, 2H. Achei que o BC é 2H e já substituí ele aqui. Aí já vai dar direto. Risco 2, né? Corto 2. Eu vou ter 50 sobre 2 raiz de 2. Esse 2 aqui, ó, do H, ele passou dividindo, né, o 50. Então, ficou com essa continha. Tenho 25 sobre raiz de 2. Continuo com a raiz no meu denominador. Então, eu racionalizo. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Nas alternativas da FUVEST, você encontraria 25 sobre 2, né, dá 2,5. 2 raiz 12,5 raiz de 2 metros, tá bom? Porque aqui, lembrem, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 25 sobre 2, 12 raiz de 5. 12,5, perdão, raiz de 2 metros, tá bom? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu sei que eu estou atrasado com a lista de vocês, tá? De trigonometria também, mas elas estão sendo colocadas em dia, tá bom? A vida de quarto ano de medicina está corrida, mas eu prometo que eu vou colocar em dia para vocês. Até semana que vem, provavelmente eu consiga tá com elas em dia para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem com mais geometria. Tchau, tchau.